Você lembra o que fez ontem e o que precisa resolver amanhã? É como não esquecer de todos os nossos compromissos com a correria do dia a dia. Tem que estar, olha, com a memória bem calibrada. Pois é, hoje a gente volta a exibir a nossa reportagem especial da semana, depois aí de umas férias compridas. Então, se você quiser enviar alguma pergunta para a especialista em memória que vai participar da entrevista, acesse a nossa página g1.com.br/Bom Dia Rio. Nós vamos chamar então a repórter Suzana Naspolini. Oi, Suzana, bom dia. Vou testar a sua memória. Você lembra, por acaso, qual foi o tema da última reportagem da sua coluna? Nossa, a última coluna foi sobre depressão na terceira idade, certo? Certo, Suzana, certo. Certo, tá com a memória boa. Mas eu tenho que admitir, Ana, tive que dar uma pequena olhadinha no computador para lembrar do nosso último assunto e confesso que eu fiquei triste, sabia? Fiquei meio frustrada. Eu falei, poxa, como é que eu esqueci disso? Faz tão pouco tempo, é uma coisa tão importante para mim, como é que eu esqueci do último assunto que a gente abordou? E daí é isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Ana? Porque isso acontece cada vez com mais frequência. A gente esquece compromissos importantes, a gente esquece tarefas importantes e aquela situação de estar conversando com alguém, falando com a pessoa e pensando, meu Deus, como é que é o nome dessa criatura que eu não me lembro, eu conheço, eu trabalhei com ela e não lembro o nome. Isso acontece com muita gente o tempo todo, gente jovem, gente idosa, e é isso que a gente vai conversar aqui. Por que que isso acontece cada vez mais com todo mundo e o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Já já eu converso com um especialista, mas agora vamos dar uma olhadinha na reportagem que a gente fez. Preste atenção na quantidade de coisas que você faz todos os dias. É o trabalho, a casa, os filhos, os compromissos, preocupações, contas para pagar, horários a cumprir. Enfim, muitas tarefas para serem lembradas e executadas. E no meio dessa agitação toda, fica a pergunta: a sua memória consegue armazenar tanta informação? Já esqueci de pagar a conta de luz e foi cortada a luz. Esqueço às vezes um celular em casa, esqueço uma chave. E às vezes, a memória falha. Eu já deixei meu carro na sala de Copacabana sem saber onde que tinha deixado o carro. Fiquei quase igual com uma louca. Mas o que fazer então? Dona Dália e seu Abílio têm uma receita. Ela, 84 anos, capricha nas palavras cruzadas. Ele também faz, mas o negócio mesmo do seu Abílio, de 85 anos, é o xadrez. Ajuda realmente na memória, né? Mas ao jogar o xadrez, exige da pessoa muita atenção, muita concentração. O segredo desses dois é manter sempre a memória em atividade. Dona Dália já tinha quase 80 anos quando aprendeu a lidar com o computador. Hoje em dia, passa horas na internet. Todo dia estou vendo meus e-mails, estou mandando e-mails também. Eu ocupo muito, até na aula de memória, tem trabalhos que eu vou pesquisar. Este cuidado com a memória começou alguns anos atrás, quando eles perceberam que ela estava falhando. Tocava o telefone, deixava fazer o que estava fazendo, depois não lembrava o que estava fazendo. Eu já cheguei a esquecer o nome da rua onde eu moro. Daí o moço falava comigo, não fica nervosa não. E daí, depois eu lembrei, né? De um tempinho eu lembrei. Agora, já aposentados, tudo que querem é viver muito e sempre lembrando de tudo. Eu tenho idade, mas eu tenho vida também. Ter idade é ter vida. É ter vida. Então, E ter memória. E ter memória boa. Mas se engana quem pensa que falha de memória é um problema só para quem já chegou na terceira idade. Estamos agora na casa do Derek, músico de 28 anos, e da Lígia, jornalista de 35 anos. Adivinhem quem é o esquecido da família? No dia que vocês ligaram, que a produção ligou pra gente, o produtor perguntou, falou, qual é o número do telefone dele? Eu não tenho o hábito de gravar o número do celular porque a gente usa rádio. Eu falei, Derek, qual é o seu número? 7855. Ah, fala que eu esqueci. Derek admite que a memória não é o forte dele e conta que ficou ainda pior depois que a pequena Valentina nasceu.
sábado eu acordei com ela no colo aqui, morto, que eu não consegui dormir. Aí ela acordou, eu falei, Lígia, segura um pouquinho que eu vou dormir um pouco. Deitei pra dormir, meu telefone toca. Aí era a produtora da banda que eu toco, falou, tem ensaio. Eu falei, ensaio? Que ensaio? Ninguém me falou nada. Não, eu te falei. E ela tinha me falado, só que eu tava tão cansado querendo dormir que eu Esqueceu? esqueci. E para que 2010 não seja um ano com tantos esquecimentos, Vou comprar uma agenda amanhã. Vai comprar uma agenda? A agenda pode ajudar, né? A lembrar dos compromissos, mas não é a única solução. Por isso a gente vai conversar aqui agora com a Tânia Guerreiro. Ela é geriatra e é especialista em memória. E Tânia, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia. Eu queria começar perguntando assim, a gente viu aí os exemplos da reportagem, né? Pessoas mais novas, por que a gente tem a sensação que cada vez mais o esquecimento, a falta de memória está acontecendo e para todo mundo? Na verdade, o ritmo de vida acelerado hoje propicia falhas de memória e por isso a gente observa pessoas de todas as faixas de idade. Então, são muitas demandas, é o computador, é e-mail, é celular, são os diferentes papéis que são exigidos dos profissionais hoje em dia, é o estudante, é a criança que às vezes já tem uma agenda lotada. Então, tudo isso, essa correria, né, essa falta de tempo para usufruir e vivenciar as coisas com mais serenidade, que propiciam essas falhas de memória. O estresse também ajuda a fazer a memória falhar? Exato. Na verdade, o estresse nada mais é do que uma vivência intensa desse excesso de demandas, né? Quer dizer, quando o indivíduo tem a sensação de que ele já não está dando conta, né? Que ele não consegue administrar todas essas demandas, ele começa a adoecer o estresse. E o estresse a curto prazo, médio e longo prazo, afeta a memória. Num primeiro momento, porque são coisas demais para administrar, então alguma coisa acaba escapando. E às vezes essa que escapa, que é esquecida, às vezes é a mais importante. Nem sempre a gente esquece aquilo que não é prioridade, não, né? Não, nem sempre. Quando existem muitas atividades, né, muitas responsabilidades, às vezes escapole uma importante. Ana, tem uma pergunta? Lembra da pergunta, Ana? Tenho, Suzana. Obrigada. Bom dia, doutora Tânia. É de uma telespectadora, a Marcela Luiza. Ela diz que, além de esquecer alguns compromissos, está trocando as palavras ultimamente também e pergunta se isso é normal. A verdade é que é importante avaliar o que está acontecendo. Falhas de memória, até um certo ponto, fazem parte, vamos dizer assim, do dia a dia de pessoas de todas as idades. O esquecimento é, acima de tudo, um mecanismo natural de eliminação de informações irrelevantes por parte do nosso cérebro. Mas se isso vem acontecendo com frequência e se ela está vivenciando essa questão de trocar palavras que vem comprometendo o seu desempenho, é importante investigar. Mas já vai uma dica. Procure observar até que ponto você tem se dado tempo para estar consigo mesmo. Procure separar um tempo para você vivenciar a serenidade, o ócio criativo, né? Quer dizer, a maior intimidade com sua vida emocional faz bem à memória, faz bem ao desempenho do cérebro. Se isso persistir, é bom fazer uma investigação e avaliar. Porque a gente estava conversando antes, Ana, ela colocou o seguinte, que para memorizar alguma coisa é importante desfrutar daquilo, né? Então, às vezes, não adianta você ler um livro, por exemplo, e acabou o livro, já parte para outra tarefa. Isso não vai memorizar, não vai registrar. E é o que tem acontecido no dia a dia, né? São tantas coisas que a gente não dá o tempo necessário para ver a fixação. Existe um tempo para cada coisa e, além disso, tem que se colocar emoção. Eu costumo dizer que a emoção é a cola do afeto. Então, é preciso haver envolvimento, é preciso que você vivencie aquilo intensamente para mobilizar as capacidades de memória do cérebro. Ana, mais uma Queria pergunta? saber, doutora Tânia, que tipo de atividade no dia a dia pode ajudar aí a deixar a memória afiada? Que a gente viu na reportagem, né, palavras cruzadas, jogo de xadrez. Quer dizer, atividades variadas, você ter um hobby, você se comprometer com a aprendizagem contínua. Às vezes a pessoa, não, mas essa altura da vida eu estou satisfeita, eu estou bem profissionalmente. A gente não pode parar, a gente tem que estar sempre lendo, tendo vida cultural e, sobretudo, compartilhar. Às vezes a pessoa é muito ensimesmada, muito fechada em si mesmo, tem uma vida intelectual intensa, mas não compartilha. E o dividir, né, trocar experiências com o outro é muito importante. Uma dica boa que ela passou para mim antes foi o seguinte, durante o dia, se permitir, sabe, meio que se obrigar a parar. No meio do trabalho, da confusão, em casa, para 5 minutinhos,
parar mesmo, dar uma relaxada, olhar uma paisagem, 3 minutos que seja, Exato, vai exato. ajudar, né? A memorizar tudo. E sobretudo, antes de você iniciar uma nova tarefa, você está saindo de casa, antes de você engatar pelo elevador afora, pare e pensa na sua porta, o que você tem que fazer para o dia para poder não se atropelar. Tá joia. Tânia, obrigada pela sua participação, esse assunto rende. Tem um serviço na Universidade da Terceira Idade da UERJ, que é a Oficina da Memória. O telefone é 2587-7236. Quem quiser é só ligar. E entre também no nosso site, que lá tem mais informações. Ana. Obrigada, Suzana. Obrigada também a doutora Tânia Guerreiro, geriatra, pela participação aqui no Bom Dia Rio.